Bom, pessoal, essa palestra aqui, né, ela tem por objetivo aí prioritário os meus orientados, né, tanto os meus orientados de iniciação científica júnior, de iniciação científica a nível de graduação, os meus orientados de mestrado e de doutorado, tá? E ela tem por base alguns estudos, anotações que eu fiz há um tempo, tá? Sobre a questão da redação científica e da produção científica, tá certo? Eu queria, antes de mais nada, dizer que, né, eu não sou, não tenho uma vasta produção científica, tá? Mas eu considero muito importante, né, a gente poder publicar, popularizar, publicizar aquilo que a gente produz, tá bom? Então aqui é um pouco de algumas regras, algumas dicas, né, de como se produzir um artigo científico, né? E confesso para vocês que eu estou sempre revendo isso, né, e sempre buscando produzir artigos que possam ser úteis, serem úteis, né, para as pessoas, né, e que possam também ser lidos pela comunidade brasileira e pela comunidade internacional, porque a ciência ela permite isso, né, esse trabalho em rede, essa cooperação, né. A ciência ela é antes de tudo um vetor, né, eu acredito, para a unidade dos povos, tá? Eu acredito muito nisso, tá? Eu queria começar então falando aqui um pensamento desse grande cientista, né, que foi Karl Marx, cujas ideias até hoje se mostram extremamente atuais, né? Ele diz o seguinte, que não há estrada real para a ciência, e só tem a possibilidade de chegar aos seus cumes luminosos aqueles que não temem fatigar-se a escalar as suas veredas escarpadas. Então é isso, pessoal, né? Para quem abraça a ciência, não tem estrada real, né? Não tem vida fácil, entendeu? Então é necessário que a gente escale, né, as veredas escarpadas, tá, da ciência até atingir os cumes luminosos. Bom, pessoal, esse papo aqui ele tem por base aqui um minicurso, né, minicurso intitulado Publicando Artigo de Boa Qualidade, que foi ministrado pelo professor Luiz Antônio Santos Dias, do Departamento de Fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa, e também um artigo de Philip Eric Byrne, né, que traz as 10 regras, né, para se publicar artigos científicos, né. É um artigo que foi traduzido pelo professor Alfredo Lopes, da Universidade Federal de Lavras, tá bom? Então é com base nessas anotações que esse papo ele está sendo dado, né, que eu posso chamar aí de palestra. Muito bem. Bom, primeira pergunta, né, por que publicar? Então, o primeiro ponto, para difundir novos conhecimentos, tanto para o público especializado, quanto para o público em geral, né, para refinar e consolidar velhos conhecimentos também, né, então, as grandes motivações, né, para se publicar, tá bom? É tornar público, né, popularizar aquilo que você está estudando, né? Então, principalmente para quem, né, trabalha em instituições públicas, isso é fundamental. É uma prestação de conta para a sociedade. Muito bem. O que fazer após a escolha da revista? Então, você deve acessar o site da revista, né, em que você quer publicar e se informar a respeito do escopo da revista, tá? A política editorial da revista, o tipo de artigo que essa revista publica, o tempo médio para publicação e o qualis, né, ou seja, o extrato dessa revista, né, e aí a classificação qualis, né, é uma classificação usada no Brasil, mas você também pode buscar o JCR da revista, né, que é um outro também indicador, indexador, né, que mostra o fator de impacto dessa revista, tá bom? Muito bem. E as taxas de publicação, né? Existem revistas que são pagas e muitas vezes quantias vultosas. Há inclusive um movimento internacional de crítica a essa cobrança, né? Que é na verdade um grande negócio que se tornou. As editoras
que existem a nível mundial, que ganham muito dinheiro com isso, mas ainda existem algumas revistas que não cobram taxa para submissão. Muito bem. O que fazer após escolher a revista? Ler as instruções aos autores, né? Algumas revistas elas descartam artigos fora de formatação, então é importante formatar o artigo conforme a revista estabelece. Tá? Ler 2 ou mais artigos dessa revista para clarear o perfil, ver como é que é. Né? Então você pode fazer uma busca de um artigo que seja da sua área de publicação, ou não. Né? Mas é interessante porque esse artigo que você vai ler, você também pode usar ele como referência bibliográfica. Isso é um outro ponto importante também quando se submete a um artigo. Erros a se evitar. Usar sempre frases curtas, né, no seu artigo, isso é uma coisa importante. A ortografia deve ser correta. Tabelas e figuras devem ser legíveis. Parágrafos têm que ser concatenados e conectados. E não fatiar artigos, né? Não fatiar artigos. Entendeu? Não colocar artigos assim segmentados, tá bom? E nunca sonegar informação. Então, aquele trabalho de pesquisa que você fez, você coloque ele no papel, da forma mais simples possível, né? E da forma mais reduzida possível. Bom, sobre o título do artigo, né? O título do artigo é, sem dúvida alguma, o grande cartão de visitas do artigo, né? Ele que vai chamar a atenção. Ele deve ser curto, claro, preciso, direto e específico. Ele deve refletir o conteúdo do artigo, deve ser capaz de causar impacto ao leitor, deve ser definido depois do artigo pronto. Então, o título ele vem depois que você escreveu o artigo. Né? E o resumo, ele é tão importante, né, que ele é limitado em palavras, né? O resumo tem lá 150 palavras, 230 palavras, ou caracteres com espaços. Ele também é o cartão de visitas do artigo, né? Ele é um micro-artigo, na verdade. Deve também, assim como o título, ser curto, claro, preciso, direto e específico, refletir o conteúdo do artigo, capaz de causar impacto. Muitos vão ler o seu artigo após lerem seu resumo. Essa é a grande questão. A pessoa normalmente lê o título, resumo e as conclusões do artigo, e depois ela vai para conhecer a fundo. Mas o resumo ele é fundamental, tá? E ele é tão importante que o resumo do artigo é feito por último. É a última coisa que você faz do artigo. Né? Por quê? Justamente porque esse resumo ele é o chamado microartigo. Muito bem. A estrutura do resumo, como é que deve ser? Você deve falar da importância da pesquisa em 2 linhas, o objetivo da pesquisa também em 2 linhas, material e métodos, 3 linhas, resultados, 3 linhas, e implicações da sua pesquisa em 2 linhas. Então aqui você tem o quê? Você vai ter aqui, né, 12 linhas, certo? 12 linhas de resumo. Se a revista permitir mais, beleza, você fala mais. Mas a ideia aqui é justamente o quê? Tornar ele o mais conciso e o mais preciso possível, o seu resumo. Tá? Na introdução, né, você deve introduzir brevemente o tema, relatar os principais artigos, tá, relacionados ao tema, tá? Aqui é relacionados ao tema, citar referências de peso e atuais, isso aqui é muito importante, né? Então, as referências bibliográficas devem ser referências de revista de impacto também, e devem ser atuais, né? Se fala muito no máximo 5 anos, né? Mas podem ser mais recentes ainda. Evitar citação de citação, né? Aquele chamado APUD, né? Então vá direto na fonte, né? Enfatizar a falta de informação que o seu artigo vai prover, ou seja, né? Você com base nessas referências bibliográficas, você vai identificar justamente as lacunas que esses trabalhos, né, possuem, né, no ponto de vista do que você vai estar fornecendo, isso é importante, né? A introdução deve ter 1,5 páginas, com o último parágrafo contendo os objetivos do artigo. Né? Então você termina a introdução dizendo, esse estudo tem por objetivo tal e tal e tal e coisa. Tá? Beber da fonte bibliográfica original, né? Ou seja, para não ficar citando citação de citação, isso aí é uma coisa importante. No material e métodos, né? Na metodologia do artigo, né?
ela deve ser detalhada o suficiente para ser repetido, né, o material e métodos. Importante citar referências de peso e atuais também, evitar citação de citação, detalhar os seus materiais e métodos, né, o local e as condições experimentais em que o seu trabalho foi realizado. 1,5 página a 2 páginas, né, deve ser o tamanho da sua seção de material e métodos. Tá? E beber da fonte bibliográfica original. Usar, né, a parte da estatística com competência, tá? É um outro ponto importante do material e métodos. Bom, na seção resultado de discussão, você deve começar apresentando os resultados, né? Evitar anunciar tabelas e figuras, né? Como muitas vezes se faz. Na tabela tal é apresentada a seguir a tabela não sei o quê. Né? Importante citar referências de peso atuais para concordar ou discordar de seus resultados. Então, por exemplo, se você encontrou um resultado X e o Zé das Couve encontrou um resultado próximo de X, você cita, né, o Zé das Couves como uma referência que confirma aquele que concorda com o que você desenvolveu, mas se a Maria das Taiobas encontrou um resultado Y, também você diga isso daí, né? Essa diversidade de resultados, né? Não repetir os métodos em resultados, seção resultados e discussão é resultado e discussão. Não repetir dados de tabelas em textos, né? Então você apresentou a tabela, vai adiante, né? Mas não precisa repetir, você vai discutir aquele resultado, né? E usar o último parágrafo para a chamada big picture, né, do artigo, né, que é a foto de um todo, né, a visão de um todo do seu artigo. Tá? E aí essa seção resultado de discussão deve ter de 2 a 3 páginas. Bom, em relação às tabelas e gráficos, né, ter tabelas e gráficos, tabelas e figuras e gráficos, né, em número adequado, né, são igualmente importantes, né? Aí fala-se aqui, né, que os gráficos eles comunicam melhor do que as figuras e as tabelas, né? Isso aí é um ponto. Evitar redundância de informação, combinar tabelas e também gráficos sempre que possível, né? Para ficar, vamos dizer, mais fácil para o leitor, né? A leitura do leitor. Gráficos de barra, você usa eles para dados discretos e gráficos de linhas para dados contínuos, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Nas referências bibliográficas, né? Citar aí de 15 a 20 referências bibliográficas, tá? Um número adequado. Evitar um excesso de autocitação, ou seja, artigos da revista em que se pretende publicar, mas é importante você colocar artigos da revista. Então aquela coisa, quando você vai ver a revista, vê lá, será que essa revista ela publica sobre biogás? Então você pega os artigos de biogás, faz a leitura e você vai citar esses artigos na sua produção bibliográfica, no seu manuscrito, entendeu? Agora, não citar demais, tá? Então, usar né, referências bibliográficas de peso e atuais, beber sempre da fonte original, né? Formatar rigorosamente, tá? Tá, gente? Rigorosamente, ó, rigorosamente, aqui é rigorosamente, conforme a revista escolhida exige, né? E aí a referência, você coloca ela em 1 página, tá bom? Checklist, tá? Do seu artigo submetido à revista. As referências estão no formato da revista? Todas as referências citadas estão presentes? Importante isso aí, tá? Isso é importante, né? Inclua 2 ou mais referências próprias da revista, aquilo que a gente falou da autocitação, tá? 2 ou mais referências da revista, porque isso é importante, né, para a revista. Tabelas e figuras estão corretas e em ordem? Decimais em número adequado? Usou corretamente as siglas? Tá? Então aqui você tem um geral aqui, né, de como publicar um artigo de impacto, né? Um artigo num periódico, né, seguindo aí esse espaço. Nós vamos entrar agora aqui no artigo, né, sobre as 10 regras básicas para publicar, tá bom? Então nós vamos começar aqui com a regra número 1, que é o seguinte. Primeira coisa é ler. Quem quer escrever deve ler, 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 ler e continuar lendo. Ler vários trabalhos e aprender tanto com os bons como com os maus trabalhos dos outros, né? Então a gente sempre aprende alguma coisa. A gente aprende com bons trabalhos e com trabalhos ruins também,
tá? Então a leitura é fundamental. E aí, uma coisa, né, que o autor aí desse artigo, ele diz para nós, ler em detalhes pelo menos 2 trabalhos por dia. Cara, isso aí é um desafio, né? Você lê 2 artigos por dia, tá? Então pronto. É o exercício da leitura, né, cara? Isso aqui é uma meta importante e vou confessar para vocês, muitas vezes difícil de ser alcançada diante dos afazeres da vida, mas é uma regra que é tira e queda, cara. A gente tem que ler. Se a gente quer escrever bem, temos que ler, ler e ler muito. A regra número 2, pessoal. Quanto mais objetivo você for sobre o seu trabalho, melhor ele vai ser. Tá? Então, objetividade é fundamental. Aprenda a ser objetivo. Por quê? Porque os editores e os revisores fazem isso. Eles têm objetividade. Eles vão pegar o seu artigo e vão ver o que ele tem de objetivo. Regra 3. Bons editores e revisores serão objetivos quanto ao seu trabalho. Olhe a lista de revisores do periódico em que você quer publicar. Editores de alto nível exigem e fazem excelentes revisões. Faça o maior esforço para melhorar a qualidade do seu manuscrito antes de submetê-lo para publicação. Então é isso, cara. É esmerar, esmerar, melhorar, melhorar, melhorar. Né? Os artigos, muitas vezes, né, que eu reviso dos meus orientandos, ele tem lá 5, 6, 7 versões até chegar na versão final. É aquela coisa, cada vez que você pega o artigo, tem alguma coisa para melhorar. E é um trabalho. Chega uma hora que você tem que definir um limite, né, uma superfície limítrofe, né, uma superfície limítrofe, né, de quantas revisões você vai fazer. Mas é isso, tá? Sempre tem alguma coisa, uma palavra que não precisa de ser colocada, uma pontuação, um dado, né? Mas é muito importante a gente, antes de submeter, a gente fazer esse trabalho, né? E obviamente que quanto maior o fator de impacto da revista, mais exigentes são os editores e revisores. Regra número 4. Se você não escreve bem em inglês, faça cursos o mais cedo possível. Tá? Os cursos, eles vão ter pouco valor se você fizer os cursos muito tarde. Né? O inglês é o desafio, né, gente? E é a língua que se deve publicar, né? Então é isso, né? Até eu falo, né? Eu tenho não tenho nada, não tenho nenhuma grande, não sou nem um grande, não publico tanto, mas eu tenho artigos, por exemplo, citados por pesquisadores de outros países. E esse artigo citado por pesquisador de outro país foi publicado em inglês. Esse é o ponto. Né? A língua oficial da ciência é a língua inglesa. Tá? Então é isso. Né? Se você tem um domínio, um certo domínio de inglês, você vai produzir um artigo melhor. Embora esse artigo tenha que passar por uma pessoa que seja uma pessoa que fale inglês, um nativo, uma pessoa que entenda muito de inglês, um revisor. Né, antes de submeter para um periódico. Mas é fundamental o domínio da língua inglesa. Então isso aí é uma coisa que eu recomendo a todos os meus orientandos, né? Faça curso de inglês, estude inglês. Quanto mais cedo você começar, melhor. Tá? Submeter um artigo que não está adequadamente escrito, num bom inglês, a não ser que ele seja um artigo excepcional, tá? Ele pode ser rejeitado facilmente. Ou, na melhor das hipóteses, ele vai ser publicado com atraso, por quê? Porque vai ter que se fazer um trabalho intenso de quê? De editoração, tá? De editoração. Então é isso, pessoal, né? Um bom inglês ele é fundamental para o artigo ser aceito para publicação. Se ele tiver mal escrito em inglês, meu irmão, eles vão rejeitar. É um problema sério isso. Isso aí é muito sério, né? Então esse domínio é fundamental. Regra 5. Aprenda a viver com rejeições. Aprenda a viver com não, tá? A resposta correta para um artigo que foi rejeitado ou que requer uma revisão extensiva é ouvir os revisores e responder de uma forma objetiva e não subjetiva. Né? Já recebi muitos não, recebo não direto. E o que é importante? É a gente pegar o que disse o revisor e falar, porra, vamos seguir adiante, vamos manter em movimento, né? Vamos melhorar isso. Né? Certo? Eu mesmo como revisor, raras são as vezes em que eu rejeito sumariamente um artigo. Só quando a qualidade não é tão boa. Mas sempre eu estimulo os autores a melhorarem, entendeu? Então a primeira coisa é essa, cara, né? Ter humildade,
aceitar a crítica, né? Aquela pessoa que está revisando seu artigo, ela quer o quê? Ela quer o avanço da ciência. A gente acredita que esse seja o sentimento que move os revisores, os editores dos periódicos científicos. Então, bicho, recebi um não, vida que segue, brother. Vida que segue. Entendeu? É o quê? É ler atentamente o que disseram os editores, e aí é interessante, né, que as pessoas são extremamente polidas, né, ao responderem, ao rechaçarem seu artigo, que elas falam, olha só, tem que melhorar isso, aquilo, então pega esse conselho, melhore seu artigo, né, e siga adiante. Submeta-o a outra publicação, né, e talvez, cara, você vai até nesse não encorpar o seu artigo e ele vai subir de extrato. Você vai melhorar ele tanto que ao invés de submeter uma publicação B1, você já vai para uma 2 ou uma 1. Então isso é importante. As revisões, elas refletem como o seu trabalho está sendo avaliado. E a gente tem que aprender a viver com isso, né? Talvez seu trabalho, o nosso trabalho não seja tão bom, e aí o revisor vai dizer, o editor vai dizer, tá? Se os revisores são unânimes sobre a qualidade da sua publicação, vida que segue, vai em frente. E virtualmente, em todos os casos, eles estão certos. É aquilo que a gente falou. O que move um revisor, o que move um editor, o que, que é? É o sentimento, cara, de ver coisas boas, de querer ver a ciência avançando, né? Se eles solicitam uma revisão radical, faça isso e considere todos os pontos que eles levantam, tanto na carta enviada por eles, como nas revisões, né, no texto, tá bom? Beleza. Regra 6. Os ingredientes para uma boa pesquisa, quais são? Para uma boa pesquisa, novidade do tópico de pesquisa, cobertura compreensiva da literatura relevante, né? Ou seja, as referências bibliográficas que você vai adotar no seu trabalho, bons dados, boas análises, incluindo forte suporte estatístico e discussão abrangente e provocativa. Os ingredientes para se relatar com propriedade uma pesquisa científica são boa organização, o uso apropriado de tabelas e figuras, tamanho adequado, redação para o público-alvo, não ignorar o óbvio, tá? Nesse processo. Seja objetivo nesses ingredientes quando você fizer a revisão do seu primeiro rascunho e não deixe isso para o seu orientador, né? Porque muitas vezes você vai e deixa para o meu orientador lá, ele vai barrar. Não, cara, seja você criterioso, faça uma revisão real, entendeu, cara? Melhore o máximo que você puder, para que o seu orientador, quando tomar aquele seu artigo, ele faça a revisão e oxalá ele vai e fala, pô, tá ótimo e vamos seguir adiante. Tá? Regra 7. Comece a escrever o seu trabalho no dia em que você tiver ideia de quais questões você vai considerar no seu trabalho. Tá? O seu artigo ele deve ser conciso e conter o máximo de informações possíveis no menor número possível de palavras. Ser conciso, né? Ser preciso, impactar e ir direto ao ponto. Familiarize-se com o guia de autores do periódico onde você vai publicar e siga as instruções. Então é ler as orientações para autores 1, 2, 3 vezes, tá? Os editores e revisores fazem isso, tá? Mantenha uma boa base de dados bibliográficos à medida que você escreve e lê as publicações selecionadas. Ler de verdade. Não é só citar. Ler o resumo, colocar o cara lá. Lê o que o cara viu, fez, vê o material e métodos que o cara usou, veja as conclusões dos caras, vê a referência que esse cara usou, porque de repente é isso, você pode sacar inclusive referências dessa referência, certo? E ler outros artigos, tá certo? Bom, torne-se um revisor de artigos e de trabalhos científicos, isso aqui é uma coisa importante. O meu orientador de doutorado e de mestrado, ele me cadastrou num banco de avaliadores de uma boa publicação nacional, né? E até hoje eu contribuo com alguns periódicos, né? Então, cara, é uma satisfação chegar um artigo, né, na nossa mão para revisar, e aí você vai aprendendo. Então vocês também, tá? O que acontece? Nós vamos falar aqui. Então, ó, rever outros artigos e trabalhos científicos vai te ajudar a escrever melhor os seus próprios artigos, tá? Para começar, trabalhe com o seu orientador. Então, por exemplo, né? Peça, por exemplo, se eu estou orientando um TCC de um curso técnico ou um TCC de um curso de graduação, tá? Vocês podem me pedir, eu passo para vocês revisarem esse TCC e talvez até participarem da banca de um TCC de um curso técnico, por exemplo.
Entenderam o que eu estou falando? Então isso aí é importante, né? É virar para o orientador e dizer, e aí, o que tem aí para revisar? Tem algum artigo para dar uma olhada, algum manuscrito? Né? Então isso aí é uma coisa interessante, né? Esse trabalho é interessante, o meu orientador de mestrado e doutorado fez isso comigo, né? E era um trabalho do qual eu sempre aprendi muito, e até hoje aprendo ao revisar artigos, né? E a gente sempre pega alguns artigos da nossa área. Então é interessante porque a gente fica na expectativa que aquele artigo siga adiante, né? Porque é uma coisa que, por exemplo, o cara aplica uma metodologia numa região e você vai trabalhar com aquele mesmo tema numa outra região, né? Desenvolvendo outras coisas, né? Mas é interessante esse aspecto. Então é interessante começar a revisar já. TCCs, trabalhos para congressos, né? Existe muito isso. Quando tiver aí abertura de editais, avaliador para um simpósio tal, se candidate, vá lá e reveja, faça a revisão, se inscreva, faça a revisão desses trabalhos, né? E entre em contato com o orientador também. Pedir para o orientador para dar a você artigos, TCCs, que ele vai revisar, e faça você mesmo a primeira avaliação. Você vai também compreender o processo de revisão e qualidade dos revisores, que são ingredientes importantes quando você decidir enviar seu artigo para publicação. Então aquela coisa, se você avalia um artigo, você vai ver como é que o cara vai se comportar ao avaliar o seu. Você pode pegar um artigo extraordinário e falar, poxa vida, que artigo bom para ler, poxa, leve, como você pode pegar um artigo ruim também. Então isso aí são parâmetros, né? A gente aprende com os bons e com os maus trabalhos. Regra 9. Decida cedo onde tentar publicar o seu artigo. Isso é uma coisa importante. Já tem ideia, eu quero publicar naquela revista A, ou naquela revista B, ou naquela revista C. Tá? Isso vai definir a forma, o nível de detalhe e a importância do trabalho que você está fazendo. Tá? Muitos periódicos têm um formulário a ser preenchido antes da submissão final. Use esse periódico antes de você submeter o artigo para aquela revista. Mesmo antes do artigo ser escrito, você pode colocar um sentido inovador no seu trabalho e avaliar qual periódico teria interesse em publicá-lo. Tá? Isso aqui é um exercício importante. Regra 10. Essa aqui é uma regra interessante. Qualidade é tudo. Tá? E aí vem aqui o seguinte. É melhor publicar um artigo científico em um periódico de qualidade com um grande fator de impacto do que vários artigos em periódicos pouco conhecidos. Tá? Isso aqui é uma regra importantíssima. E aqui, olha só, eu coloquei aqui a classificação, né, dos periódicos de acordo com o Qualis da CAPES. E aí os pesos desses periódicos. Então, por exemplo, né, a gente começa, né, de baixo, de C. Né? Uma revista cujo Qualis é C, ela não tem peso nenhum. Ela não é relevante para a área. Uma revista B5, o peso dela é 10. Uma revista B4, o peso dela é 25. Uma revista B3, o peso dela é 40. Uma revista B2 é 55 o peso. Uma revista B1 é 70. Tá? E a partir do B1 eu já começo a contar o quê? O fator de impacto do JCR, que é um outro indexador, né? Uma outra classificação de periódicos e de artigos. Uma revista A2 ele tem o quê? Um peso 85 e a revista A1 tem um peso A1. Tá? Essas classificações da CAPES, do Qualis, CAPES estão sendo revistas, né? Aí vai mudar isso aqui para A1, A2, A3 e A4, B1, B2, B3 e B4, se não me engano, tá? Mas isso ainda está em um processo e até hoje, né, quando a gente entra na plataforma Sucupira, né, que reúne os periódicos, né, lá no site da CAPES, continua sendo isso aqui. O que acontece? Por exemplo, se você publica um artigo A1, pessoal, o peso dele é 100. Para eu poder atingir, né, chegar a um peso 100, eu teria que publicar o quê? 10 artigos B5. Tá? Então é por isso que, né, a regra 10 ela diz o seguinte, é melhor você publicar um artigo de impacto do que vários artigos em periódicos que não são tão conhecidos e não tão bem avaliados, né, com fatores de impacto pequeno. Agora, obviamente que tudo é de acordo com as circunstâncias. Se você fechou um trabalho, né, a gente também tem que o quê? Tem que colocar a mão aonde alcança. Como diria a minha vovozinha, né? Quem não tem traseiro não senta no cupim, tá certo? Então você tem que colocar sua mão conforme ela alcança. Então, por exemplo, se você tem um trabalho mediano,
cara, não dá para publicar no A1. Então você busca aqui uma classificação intermediária, tá bom? E aí acontece muitas vezes, né, até eu mesmo no meu trabalho de orientação, a gente tem aí alunos de ensino técnico, né, que produzem os seus trabalhos de pesquisa, e muitas vezes, cara, publicar numa revista B4 ou B5, poxa, já é uma vitória, né? Então a gente sabendo também medir. Por quê? É um trabalho científico que não foi possível talvez aprofundar tanto. Mas muitas vezes nesses próprios trabalhos científicos se alcança extratos, revistas com extratos maiores, B1 até A2, A1, entendeu? Então independente disso aí, mas a gente tem que ver o quê? Qual que é o perfil do trabalho, né? E encaixá-lo. Mas a regra da qualidade, ela é fundamental, né? Vale muito mais a pena publicar um artigo A1 do que 10 artigos artigo A1 que tem um peso 100 do que 10 artigos B5 que tem um peso 10. Tá bom? Pessoal, então isso aqui é em linhas gerais, tá? Na verdade, é um papo para poder incentivá-los a publicar, né? Essa é uma exigência, né, para nós, né, para quem está num programa de pós-graduação, para quem é bolsista de iniciação científica, para quem é bolsista de iniciação científica júnior do CNPq, ou para quem é bolsista de jovens talentos para a ciência da FAPERJ, tá? Então é fundamental que a gente comunique para o povo aquilo que nós estamos produzindo nos nossos laboratórios, tá bom? Então fica aí esse recado, tá? Espero que isso sirva de apoio, que possa ser uma espécie de guia para vocês. Um abraço para todos, né? E que a gente possa aí, né, publicar bastante artigo, né? E colaborar, contribuir para o avanço da ciência. A ciência iluminando o obscurantismo. Tá bom, pessoal? Um abraço para todos e até mais. Aqui são as referências bibliográficas, tá? Que a gente já citou no princípio também. Falou, pessoal, valeu, até mais.